Oi, gente, olá a todos. Bem, estamos aqui para mais um bate-papo sobre o nosso tema aqui desse mês, que é Arcanjo Miguel. Mas aí, durante essa fala, as coisas vão fluindo, né? E vão outros assuntos vão surgindo, e então os mentores vão enviando situações e falas, enfim. E aí a gente segue muito dessa fluidez aí de coisas, né? Então, na verdade, eu nunca preparo assim muita coisa, né? Quase nada, porque antes eu fazia isso. Quando eu comecei a reprogramação lá em 2016, eu escrevia, separava coisas, mas aí eu percebia que quando eu começava a falar, abrir a boca, vinham os blocos de informações e tudo mudava. Então, hoje, o que eu faço? Eu me coloco à disposição. Aí eu me coloco à disposição, eu tomo um café da manhã bem leve, e aí coloco uma musiquinha aqui que eu escolho, que eu sinto. Geralmente é a música que eu gravo o exercício e me solto nessa fluidez aí para que essas palavras e essa fala possam ajudar você. Possa ajudar você, grupo de pessoas, ajudar de uma forma, né? O mínimo que se pode fazer, não é? Para que traga lucidez, esclarecimentos aí para você. Claro que isso aqui não é a verdade absoluta que eu tô falando, que é a minha verdade, a verdade que ressoa no meu ser, no meu peito. A verdade que eu acessei durante as minhas experiências. Então, é uma verdade que eu implantei, essa filosofia na minha vida, né? Essa filosofia que eu difundo hoje aqui, de escolhas conscientes. E a partir do momento que eu implantei tudo isso, foi entendendo como é o equilíbrio da energia espiritual com a energia material, então tudo se transformou na minha vida, tá? Porque às vezes você ouve aí, né, uma voz que vos fala, que sou eu, e você fica pensando, sei lá, porque as pessoas ilusionam as coisas, e fica pensando, né, que eu sou uma pessoa isso e aquilo, enfim. Eu já passei por grandes provações, assim, iguais a você, tá? Então, eu também já fiquei sem nada, eu também já perdi entes queridos da família, e eu já passei por muitas coisas que foram doloridas naquela época, né? E, através de tudo que eu já sabia, porque eu sabia de muita coisa já, eu já sabia de muita coisa, já estudava, mas existe uma grande diferença aí nas coisas que você estuda, você faz cursos, e você lê, e você procura, você lê livros, vai para a internet. E você tem aí essa vasta biblioteca e vocabulários de coisas que você estudou, ou que você sente no coração, o chamado, não é? Muitos sentem o chamado da alma, e muitos falam comigo às vezes, não é? Manda e-mail, enfim. Você sente tudo isso, sabe tudo isso, mas o grande lance é, você coloca isso em prática, porque foi isso que aconteceu comigo, né? Então eu sabia de muita coisa, sabia falar sobre muitas coisas e sempre tive muitas coisas, mas eu não colocava em prática aquilo, porque uma parte minha se escondia. Por quê? Porque eu achava que era muita loucura, não é? Saber de certas coisas é muita loucura e acessar certas coisas, informações, enfim. Então eu queria realmente me esconder e eu ficava ali só naquele meu mundinho de ter problemas financeiros e vários outros problemas de relacionamento no meu casamento e com a família, mas eu não colocava nada em prática porque à noite o meu refúgio era chegar à noite ali no meu espaço sagrado, né? E ler aquilo, e fazer as minhas preces, e sei lá, e frequentar um centro espírita, ir numa missa. Aquilo ali era o meu momento de escape, o meu refúgio, onde eu poderia ser eu mesma dentro de mim, ninguém mais ver. Ninguém mais ver e nem saber aquelas coisas que eu sentia muito forte e de muito amor com relação à espiritualidade, né? Então, eu sempre tive a minha família espiritual, que eu sempre soube que era bem grande, e eu sempre tive muito contato. Contato que eu falo é conexão amorosa, então isso nunca me faltou, né? A fé nunca me faltou, enfim. Mas isso daí eu mantinha meio que escondido porque eu queria ter uma vida normal e ser uma pessoa normal, né? Como todo mundo, porque ninguém é normal, mas eu achava isso daquela época. E isso daí faz uma média de 10 anos, tá?
E foi quando eu comecei a perder tudo, realmente, né? Comecei a perder tudo porque eu não vibrava na minha verdade, das coisas que eu sabia, que eu acreditava, e que é diferente de hoje, porque aí quando eu comecei a vibrar nessa minha verdade e executar as coisas que eu vim para executar, embora fosse assim, nossa, muita loucura, não é? Mas aí eu acessei a minha força, o meu campo de força, porque naquela época eu atraía muitas pessoas bem dominadoras. Então, as pessoas viam em mim essa força, potência para fazer coisas e elas queriam fazer coisas junto comigo. E, na verdade, queriam me usar, né? Mas isso daí eu agradeço. Eu honro essa história que eu tô contando aqui para vocês agora. Nem sei porque eu tô contando, mas enfim. Deve ter um porquê, né? Então, eu atraía muitas pessoas muito dominadoras, né? Com muito domínio. Então, geralmente eram pessoas que tinham dinheiro para fazer coisas, para montar espaços, para abrir espaços, para isso, aquilo. E elas contavam com o meu potencial energético espiritual, que na época, na verdade, eu sabia que tinha, mas também tinha a falta de acreditar naquilo, não é? E tinha essas questões aí da aparência e o outro, e como que eu vou fazer, enfim. Eu acabei atraindo tantas pessoas tão dominadoras que o universo realmente fez isso de propósito, claro, porque o universo ele age assim na tua vida através da ressonância, para eu um dia dar um basta e alcançar a minha independência de fazer as minhas coisas da minha forma. Então foi quando eu assumi, porque eu fiquei também muito mal e sem energia e atraindo muitas pessoas com várias energias, né? Claro, cada pessoa contribuindo para a minha evolução. E isso foi uma troca, né? Porque eu atraí, porque eu vibrei naquilo. Então elas vieram mesmo e foi uma sucessão de pessoas, de amigos, entre aspas, e pessoas mesmo influentes, assim, tá? Pessoas que eu falo envolvidas até com televisão, com programas. Olha, é uma coisa isso, né? E aí um dia uma professora minha, uma pessoa muito querida, ela falou: Neiva, você vai atrair sempre pessoas assim para te dominar, porque eu acabei entrando numa briga entre dois peixes grandes, aí as pessoas me disputando, né, querendo que eu... Porque eu fazia palestras para falar das ferramentas de outras pessoas, enfim. É isso que eu fazia, eu trabalhava com as ferramentas dos outros, né. E essa professora muito sábia, inclusive ela tinha uma ferramenta que eu divulgava também, ela falou: não adianta ninguém brigar por você, nem eu, nem ninguém, porque você vai atrair sempre pessoas dominadoras para você acessar o seu poder, porque você já tem a sua ferramenta e você não está vendo, não está focando nisso, então se empodera. E aí aquilo foi muito importante para mim, porque eu comecei um caminho de volta aí, nas minhas coisas, em tudo que eu vim para realizar, tá bom? E por que eu falo isso? Porque é importante você sentir o seu coração hoje, a sua alma. Sabe quando alguém fala alguma coisa e você se arrepia todo, sabe? Você arrepia o pelo dos braços, de tudo, do corpo inteiro. É a tua alma reconhecendo e dizendo sim pra você. É ela dizendo sim, é isso. Às vezes a pessoa do nada fala uma frase e você, ui, nossa, me arrepiei. O que é isso? É a comunicação da sua alma reconhecendo aquela verdade. Porque a verdade não é uma, são várias. E aqui é apenas mais uma delas. Porque são vários os caminhos que chegam, que levam, né, até ao Criador, até a Divina Presença Eu Sou. A Divina Presença Eu Sou e Deus é um único, não existe, é apenas um. Mas os caminhos que levam até o seu poder, o seu poder de execução aqui na Terra é um poder que não é um poder arrogante. Você toma posse do que você é, das coisas que você veio fazer. E vou repetir, é uma frase que um dos nossos mentores aqui, que é muito, muito querido, que é um dos mentores da mesa desse trabalho de reprogramação. Ai, que é um mentor muito querido, muito risonho, né? Amoroso, ele é super amoroso. E ele diz: todos têm uma ferramenta, todos que ingressaram aqui na Terra têm uma ferramenta. E o que significa dizer isso? Ninguém veio parar aqui por acaso. Sempre tem algo dentro de você que é a tua força, que é aquilo que você veio executar. Não importa se essas são questões que você veio executar, são questões espirituais, materiais, sei lá, ser um engenheiro, ser um advogado. Porque tudo é espiritual, na verdade. O teu trabalho é espiritual, tá? O meu trabalho aqui é difundir essa filosofia, eu trabalho realmente junto com a espiritualidade, mas o seu não precisa ser dessa forma. Você sempre tem uma ferramenta aí, tem uma ferramenta que você veio para executar. E naquelas horas onde
foi citado ontem na novena de Jesus, naquele momento de meia hora que você estiver livre, ore pelo outro. Ore pelo outro, para o outro. E ninguém precisa saber. E essas coisas são as coisas que vão trazendo para você essa força magnética. Porque quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, pela minha percepção e pelos meus sentimentos, de tudo que eu estou vivendo, aí esses dias vivi o ano inteiro focada nesse trabalho, né? Focada nesse trabalho, os trabalhos de reprogramação, que é a menina dos meus olhos, que eu amo, os trabalhos de mesa, as palestras e as viagens e tantas coisas aí. Então hoje eu chego para vocês aqui no dia 19 de dezembro de 2019 e eu chego muito emocionada realmente, assim, porque apesar de tudo que foi vivido, dos desafios, daqueles momentos, né, que dá um pouco de e agora isso veio, como que eu vou resolver? Mas resolver no centramento. E apesar de tudo isso, eu me abri para um chamado, né? Então eu me abri para um chamado da minha alma. Então eu sou muito feliz e eu sou muito grata a você que está aí me ouvindo, né? Se não fosse você, o que seria de mim aqui falar para ninguém ouvir, não é? Então você é parte desse trabalho, você é parte dessa rede. E essa rede é uma rede que precisa se transformar numa rede de ressonância do reino de Jesus Cristo mesmo. Isso aqui não é nada religioso, não. Mas é uma sabedoria que Jesus veio trazer realmente ali há 2000 anos atrás. E que as pessoas, claro, por ignorância naquele momento, não entenderam, né? Sendo que até hoje a gente está começando a entender. E quando ele diz, né, na mensagem, aquela mensagem da novena de ontem que eu gravei, foi uma mensagem canalizada, que foi enviada pelo próprio Jesus quando estávamos lá realmente, lá no Monte Nebo, e a minha irmã conectou. E ele fala isso, né, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um reino de ressonância, é uma ressonância na bondade. Então faça parte dessa rede de bondades, porque quando você ora pelo outro, para o outro, isso é muito mais potencializado quando você faz isso de coração. E aí é que entra a verdadeira lei de atração, a lei do retorno, porque aquilo volta para você em potência de 1000 vezes 1000. Não peça nada por você, para Deus, porque Deus já te deu, Ele já dá, tá aqui, tá do seu lado, tá agora aí, ao seu redor, nessa vibração ressonante que já existe, porque a abundância, ela já é. E é uma questão de vibração e de ressonância. E você vai fazer com que isso chegue até você através de uma vibração. E a vibrar na bondade, no menos julgamento, menos controle, mais bondade, para que possamos acessar realmente o reino de Jesus, tá? Ai, gente, eu fico emocionada. E porque esse ano está finalizando e foi o ano de muitas vitórias, mesmo com todos os desafios. Mas é um ano de muita vitória. E eu sei que você vai considerar isso também, uma vez que você chega aqui no final do ano e você está aí ouvindo, independente de tudo que você viveu e da sua situação agora, se você passa por algo que é muito, muito complicado, confia. Sempre vai ter alguém também torcendo por você. Sempre vai ter alguém e uma força maior, espiritual e também física, que está vibrando por você. Então, eleve-se. Um grande beijo, te encontro no próximo áudio.